Boa noite a todos. Hoje é 17 de setembro, tá? Estamos apresentando aqui a quinta e última modalidade TCC, tá? Com a presença ilustre de professora Paula, que vai falar com vocês hoje sobre relato monográfico, certo? Primeiramente, eu quero dizer, Paula, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui em plenas embalos de TCC à noite, tá? Com a gente, certo? E para expor aí sua experiência e os seus conhecimentos sobre relato monográfico para as nossas crianças de hoje, certo? Então, muitíssimo obrigada, é um prazer ter você aqui e fique à vontade, pode falar. Obrigada, Andréia. Você sabe que você pode contar sempre comigo. E a recíproca eu sei que é verdadeira. Então, pessoal, eu vou começar a colocar os slides aqui para vocês, mas eu quero que no Meet a gente não consegue ver os alunos, né, André, quando a gente apresenta. Mas aí você me avisa se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser tirar uma dúvida, certo? Deixa eu já começar aqui. Apareceu. Não, sumiu. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Eu não vejo vocês. Ah, desculpa, eu estava com medo. Eu já esqueci do microfone. Sim, já está aparecendo, Paula. Andréia, tu sabe que virou lenda, né, urbana das aulas remotas, a vez que você ficou dando aula e os alunos e a sua internet caiu, os alunos caíram e você não viu que todo mundo tinha caído. Não é lenda, minha filha, é fato, realidade. Mas virou um conto. 1 hora falando e os alunos sem me ouvir. Ai, gente, eu chorei de rir no dia que você contou, André, pelo amor de Deus. Depois dessa eu faço. Gente, vocês estão entendendo? Isso. Falem, pelo amor de Deus. Eu já não deixo passar tanto tempo. Mas quando todo mundo calado, eu disse, olha, então eu vou continuar dando conteúdo, eu falando comigo mesmo, blá, 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 mas tudo bem. Mas é verdade. É que tem dias que eles são tão calados, né? Que a gente realmente se acostuma ao silêncio e vai que vai na nossa linha de raciocínio. Exatamente. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Como a André disse, né? É a última modalidade de vocês, dessas 5 que a gente tem agora lá no curso de administração. E a última é o relato monográfico, que é a modalidade mais tradicional, vamos dizer, de todas, né? A que sempre existiu em todos os cursos de graduação, né? Que é a revisão de literatura, a pesquisa empírica ou não, que envolve sessões bem tradicionais, né? Envolve busca de normas de ABNT, e a gente vai acabar falando um pouquinho sobre tudo aqui, certo? De acordo com a resolução, né? A resolução 1 de 2016, lá do CCSA. Deixa eu passar aqui para vocês. E aí, né, a gente vou começar falando sobre a estrutura de um TCC. A gente vai ver que ele segue uma ordem, né, que deve ter, né, de sessões obrigatórias pré-textuais e pós-textuais também, que elas são obrigatórias dentro da norma, que envolve títulos, conteúdos pré-textuais, o resumo, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, a pesquisa em si, né, os resultados e discussões de tudo que você conseguiu pesquisar e conseguiu coletar de dados, a conclusões, referências e conteúdos pós-textuais. Vocês estão em TCC 1, né? Ou seja, vocês não vão passar dessa metodologia aqui, vocês vão colocar o cronograma após a metodologia, né? E aí os resultados, as conclusões vêm no TCC 2. Então, é um pontapé inicial, mas é um pontapé muito importante para que vocês tenham essa delimitação do que vocês vão pesquisar, né? E fique realmente só o tempo para pesquisa e propriamente dita e para as discussões no TCC 2. Então, tudo que vocês puderem adiantar, pode adiantar aqui para que facilite, né, a vida de vocês depois. E aí, o projeto de pesquisa, né, ele vai trazer... O que seria esse projeto de pesquisa? Ele é um documento que tem finalidade antever e trazer métodos, metodizar as etapas operacionais de um trabalho de pesquisa.
Você irá traçar os caminhos que vão ser trilhados. Então, no projeto, você utiliza normalmente verbos no futuro, né? Essa pesquisa trará, tem como objetivo, terá como objetivo, até depois do TCC2, vocês vão modificar esses verbos para o presente. Essa pesquisa trouxe, essa pesquisa traçou, no passado, quer dizer, desculpa, gente. E aí a gente pode dizer que esse delineamento, ele é feito entre vocês, né, e o orientador. Aqui são alguns elementos do projeto de pesquisa, né, quais questões que devem ser respondidas e que são importantes para serem respondidas quando vocês vão pesquisar. São questões que vocês precisam colocar, né, compreender ao longo do trabalho de vocês, para que ele seja realmente um trabalho redondinho, um trabalho completo, em que responda ao que a banca vai procurar no seu trabalho, responda as questões mais importantes que o leitor gostaria de ver lá no seu trabalho. Seria o que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, qual é o motivo de que você quer pesquisar, se é um assunto que tem lacuna, se você quer preencher algum campo de literatura que não tem muitos estudos, qual é a motivação para você começar uma pesquisa sobre esse determinado tema, para que você quer pesquisar, onde, quando, quantas pessoas vão ser entrevistadas, quantas pessoas vão responder ao questionário, seja lá qual for o tipo da sua pesquisa, vocês têm que definir no projeto desde sempre, certo? Alguém falou alguma coisa, André? Até agora não, Paula. Tá. Eu queria perguntar, todo mundo aqui tem orientador já, né? E todo mundo aqui já definiu a sua questão de pesquisa? Sim. Todos já têm orientador, porque eu já recebi o termo de aceite. Agora, se já definiram os detalhes, aí eu não sei. Deixa você responder pela Isabela, né, Isabela, que a gente tá lá quase, eu vou mandar os autores para ela esse final de semana, para que ela possa começar a estudar, a escrever mesmo. Então, assim, é interessante que vocês leiam muito, para que vocês consigam responder essas questões com facilidade, né? E que, claro, trabalho mais do que ninguém de vocês, né? Responsabilidade de vocês escrever do início ao fim, né? Eu acho interessante, André, que às vezes tem alguns alunos até que esperam que a gente vai escrever alguma coisa ou que a gente vai corrigir escrevendo por eles, assim. E eu confesso que eu costumava fazer isso antes, e eu percebia que os alunos ficavam muito dependentes da minha visão, sabe? Assim, dependentes da minha aprovação ou não. E aí é interessante, assim, perceber que a gente tem que dar um espaço para que vocês desenvolvam isso, né? É uma etapa muito bacana, que, querendo ou não, é ruim, porque a gente se sente pressionado, é uma obrigação que vocês têm, né, no final do curso, mas, querendo ou não, é um protocolo que deve ser seguido, é uma etapa muito bacana, que vai legitimar vocês, né, como graduandos. Então, assim, é interessante que vocês passem por essa etapa muito, assim, cientes do que vocês estão escrevendo, conscientes daquilo que é a pesquisa de vocês. Então, vocês são os atores principais e o escritor principal. O orientador não é a função do orientador escrever por vocês ou, né, fazer ajustar as sessões por vocês, né? Existem alguns professores que fazem isso, sim, mas não espere dos seus professores isso. Então, tenham essa essa mentalidade de autonomia, certo? E o trabalho pertence a vocês. E aí a gente pode dizer, gente, o primeiro passo que é a definição do tema, né? Por onde eu vou começar? Meu Deus, é tanta informação que eu tô aqui igual uma barata tonta. Eu vou definir o tema e aí, consequentemente, Oi? Sou eu, né, Hilton? Oi, Neilton. No anterior que eu tinha levantado a mão, aí a senhora perguntou à professora André, mas enfim. Tem como a senhora voltar ao tópico anterior? Esse? Não, o outro. Isso. No caso, no trabalho, é preciso, é exigido ter todos esses elementos ou não precisa de ter quando for fazer a minha pesquisa? Só como se fosse um exemplo. Pode ter o quê, mas não o como, e já ir para o porquê, ou como é que fica ajustado isso daí? Não, a ideia é que você responda todas essas perguntas. Não é uma obrigação, já respondi essa, já respondi aquela. Não, subtende que na introdução, por exemplo, você responda o que você vai pesquisar,
como é que você vai pesquisar, assim, colocar um contexto da pesquisa, que você contextualize o que você vai pesquisar, e na justificativa você fala por que você vai pesquisar, por que a sua pesquisa é importante, por que você vai juntar um tema com esse contexto a ser pesquisado, né? E aí você já linka com para quê eu vou pesquisar, né? E isso, consequentemente, geralmente lá na contextualização, na introdução, você fala também uma pincelada básica sobre aonde você vai, né? Onde você vai, quem são os sujeitos da sua pesquisa. Não necessariamente quem são os sujeitos, mas qual é o contexto realmente. Eu vou pesquisar eu vou fazer minha pesquisa numa pequena empresa, aqui no comércio de João Pessoa. Então, é interessante que vocês já coloquem um ponto bem sucinto e dinâmico, vamos dizer, lá na introdução, mais ou menos, já antevendo, que é como se fosse uma questão natural, e que a leitura fosse escrita de uma forma natural, em que o leitor, quando ele for ler, ele fala, poxa, já sei onde é que vai ser o contexto da pesquisa, né? E aí, o quando, quantos e quais, você vai comentar mais na metodologia, certo? Quando você vai pesquisar, o cronograma da pesquisa, quantos serão os sujeitos da pesquisa, quais vão ser os locais de pesquisa, enfim. Então, quais autores vocês vão utilizar também, você já pode responder no referencial teórico. Então, assim, essas questões, elas são naturalmente respondidas por vocês, conforme vocês forem escrevendo o trabalho de vocês. Respondi, Neilton? Respondeu sim, professora. Obrigado. Ok. E aí, gente, essa definição do tema, né? Ele tem que ter interesse pela área, o tema. É interessante que vocês escolham uma ideia ou uma curiosidade que vocês tenham, uma situação, um problema que vocês vivenciaram, uma lacuna percebida na teoria. Então, é interessante que vocês optem por áreas que vocês gostem, né? E por tema que vocês gostem de ler, de pesquisar, de vocês se tornarem curiosos, de que vocês viram, né, uma situação na realidade. Enfim, faça esse link, né, com aquilo que você é prazeroso para vocês, na verdade, né? E aí a gente pode dizer que o tema deve ser ligado a uma área de administração, óbvio. A ideia deve ser relevante, né, e trazer algumas contribuições para a solução de problemas de ordem prática ou de ordem teórica, ou seja, seu trabalho tem que ser original, né? Tem que ser novo, de certa forma, e não deve ser uma pesquisa exatamente igual a uma que já foi feita. Tem que ser inédito. A ideia deve ser possível, né? O tempo de pesquisa deve ser possível, acesso aos dados também. Não adianta vocês terem uma visão, né? Querer abraçar o mundo num tempo delimitado, né? E fica bem complicado. A gente vê muitas vezes o aluno querendo fazer muitas entrevistas ou querendo estudar vários contextos e que, na verdade, o tempo não permite, né? Ou então a própria análise. Mas aqui no relato monográfico, vocês têm esse benefício, né? Porque quando você vê um artigo muito grande, você fala, poxa, não é um artigo não tem que ter 20 páginas, 30 páginas no máximo, quando se trata de um trabalho. Mas um relato monográfico, você pode ficar bem à vontade para escrever, né? Então, é uma modalidade que vocês podem realmente se soltar e não se preocupar com páginas, vamos dizer. Óbvio que isso não se trata de não ter qualidade, né, do conteúdo escrito, mas precisa ter um filtro, com certeza, mas é onde vocês se sentem mais à vontade também para análise dos dados, enfim, sem se preocupar com páginas, né? Aí é interessante, né? Evite temas saturados, né? A gente vê muitos temas, por exemplo, com liderança, motivação, comunicação, na área de administração. Deixa eu ver o que mais, gente. Enfim, temas que, se vocês quiserem algum tema desse tipo, vocês vão ter que ter muita originalidade em outros aspectos, seja na metodologia, seja no contexto da pesquisa, ou seja, num referencial teórico realmente que não seja apenas nacional, seja internacional também. Então, assim, vocês estejam cientes. Professor, então eu vou ter que fazer mágica, né? Porque todo mundo já falou sobre alguma coisa em algum momento. Não, mas depende, se já falou sobre alguma coisa, mas não naquele contexto, já é uma originalidade. E assim por diante, né? Então, assim, não se respaldem apenas em livros, né? A gente gosta, a gente tem o acesso, vocês têm acesso à biblioteca,
né, hoje em dia, aqui pelo SIGA, e o que é bem legal, que tem um banco de dados enorme, gigante, que vocês podem utilizar. Se vocês quiserem pesquisar inovação, procura lá, inovação, vão vir uma série de livros para que vocês possam estudar e ler um pouquinho sobre cada autor. Mas também é interessante que vocês utilizem artigos de revistas, eventos, anais de congresso, ou seja, algo que seja mais atual, contemporâneo, né, que é o que realmente refletem o que está sendo discutido ultimamente e nessas questões teóricas, tá? Isso leva um tempinho para os livros absorverem tudo que está sendo discutido. Por isso que os livros muitas vezes parecem estar desatualizados, né? Porque leva tempo para tudo ser absorvido nos livros também. Então, assim, busquem sempre temas que, né, estejam à disposição de vocês nesses periódicos também, que a gente vai falar. Tem uns links bem bacanas para vocês procurarem. E aí, gente, o próximo passo seria o passo 2, né, que é a revisão bibliográfica, que eu acredito que seja a mais odiada por todos os alunos, né? Porque você não pode copiar, óbvio, você tem que escrever o que é citação direta, o que é citação indireta, e aí os alunos se confundem, abusam e reabusam de citações diretas, né? Porque tem medo dessa questão do plágio. Mas uma dica que eu dou para vocês quanto mais vocês lerem, mais vai ser mais fácil, vamos dizer, mais gostoso e prazeroso de escrever na revisão bibliográfica. Então, assim, observem os autores. A revisão bibliográfica nada mais é do que uma conversa entre os autores, em que você vai falar sobre o ponto de vista de cada um, seja na conceitualização, seja na opinião deles, seja em tipos é complicado falar de uma forma abrangente, assim, mas é uma conversa entre os autores que ela tem que estar presente do início ao fim do trabalho, né? Porque você vai ter que fazer também, escrever citações na introdução, né? Na metodologia também, na conclusão também, se você precisar, para reafirmar aquilo que você achou na pesquisa. Então, assim, começa-se a revisão literatura buscando leitura. E aí, consequentemente, você vai buscar o estado da arte, ou seja, a percepção científica daquele tema, principais autores e obras. E é muito fácil de perceber hoje com a internet, porque você vai começar a perceber. Quando você está lendo, vou dar um exemplo da inovação de novo, tá, gente? Que é minha área. Quando você está lendo sobre inovação, você começa a pensar, esse artigo citou tais autores. Parece que esses artigos são mais clássicos. Vamos lá ler em outro artigo. Também citou esses outros autores. Então, você começa a ver, quando você delimita o tema, você começa a ver esse levantamento desses autores e facilmente você já percebe quais são os autores referências para a sua temática, né? Aspectos relevantes para abordar no estudo, fundamentos para reflexões afirmativas no trabalho, ou seja, que reafirme a importância do seu trabalho também. Quais as lacunas existentes? Às vezes vocês vão estar lá procurando um trabalho sobre empreendedorismo feminino, e aí você está procurando, você acha um artigo dizendo que as pesquisas nacionais ainda são incipientes nessa temática. E aí você fala, poxa, esse é um argumento bacana para eu colocar lá na minha justificativa ou no meu referencial teórico e vai dar suporte à minha escolha. Então, é interessante porque é como se você, na revisão bibliográfica, eu lembro na minha época, a professora do TCC falava assim, na revisão bibliográfica, vocês não tecem comentários nenhum. Não é você que vai ter que falar. São os autores que você escolheu, que você pesquisou, que são os clássicos ou são os mais contemporâneos sobre o assunto. São pesquisas atuais, são pesquisas passadas, e você vai fazer o link entre todo esse mundo, esse contexto literário que vocês vão buscar, que vocês vão coletar, né? Então, não opinem na revisão bibliográfica, né? Porque esse é um espaço para os autores. A questão da opinião, ela vem lá na análise dos dados, né? Isso, assim, vocês podem ficar muito à vontade, tá? E aí, mostrar os pontos de vista convergentes e divergentes dos autores, ou seja, quais autores concordam, quais autores discordam, e aí vem essa conversa estruturada de acordo com a sua temática, tá? A gente pode dizer, né, que a revisão da literatura é o caminho que possibilita
traçar esse panorama do que você escolheu, né? Da produção científica de determinado tema. Você está delimitando o seu trabalho de acordo com a voz, né, de outros autores. E aí, esses mesmos autores Botelho, Cunha e Macedo, eles trazem o termo de integrativa, né? Permite a integração de opiniões, conceitos e ideias, né, de estudos com diversas metodologias, apresentando o estado da arte do tema que vocês escolheram, né? E aí, gente, uma dica: faça fichamentos, resumos, abra o Word e vá escrevendo, coloca já a referência teórica, tal artigo fala sobre isso. Achei interessante essas citações, risque, grife as citações que vocês acham interessantes. Na biblioteca digital, é possível que vocês, né, coloquem também, risquem, façam rascunhos, opiniões de acordo com a leitura de vocês. Destaque aspectos, conceitos, opiniões que vocês possam dar fundamentos a esses trabalhos. E aí, anotar sempre a fonte. Porque às vezes você fala assim, você está lendo um artigo que você achou na internet por acaso, e aí você fala, poxa, muito legal isso que esse cara falou, deixa eu colar aqui no meu trabalho, e aí eu vou lendo outras coisas, e daqui a pouco eu faço a referência dele. E aí, de repente, você esquece. Você esquece, você não salvou o artigo, ou então até você salvou, mas você salvou junto com outros 20 que você salvou. E aí, até você realmente achar qual foi esse conteúdo, quem foi esse autor que falou sobre determinado tema, é bem complicado. Então, é interessante que vocês realmente coloquem a citação na hora que vocês escreverem, certo? E a referência também. E a outra dica também é escrever um autor, achou legal, não vai tirar mais ele do seu trabalho, já coloca lá na referência, lá no final, na última página. Então, evitem retrabalho, evite também ficar indo e voltando, andando em círculos, sempre anote tudo. Isso vai facilitar a vida de vocês, tá? E aí, essa análise comentada do que já foi escrito é bem interessante, que você pode ir fazendo ao longo da própria revisão bibliográfica, e isso vai te ajudar lá na sua análise de resultados, né? Porque você também vai precisar da revisão bibliográfica lá na análise dos resultados, quando você for destacar o que você realmente coletou, e aí você vai falar, tá bom, eu coletei que mulheres empreendedoras, elas sofrem preconceitos no mercado de trabalho. Que autor fala isso? Será que existe algum autor que fale isso sobre esse dado que eu acabei de achar? Na minha entrevistada, que ela falou que sofreu um preconceito no mercado de trabalho. E aí você vai buscar algum autor que vá realmente fomentar a sua visão. E você vai fazer esse link também, tá? E aí o próximo passo seria o título, né? Que muitas pessoas começam, vou começar pelo título. E na verdade o título você faz uma vez, e muitas vezes você tem que refazer. E aí depois, no final da conclusão de tudo, você tem que refazer esse título, né? Porque ele tem que ter coerência, né? Ele é provisório, por isso que eu estou falando, ele é revisitado, né? Deve estar relacionado com o seu tema, com o seu objetivo, deve realmente ser claro, deve ser transmitir a contribuição do trabalho também, né? Ou seja, ser muitas vezes uma frase impactante. Pode ser subdivididos, né? Quando tiver muita coisa escrita, né? Então aí tem título e subtítulo, enfim. E se usa muito dos 2 pontos, né? Mulheres empreendedoras. Um estudo no cenário de João Pessoa, alguma coisa, em pequenas empresas de João Pessoa, e assim por diante. Quem quiser tirar dúvidas sobre isso também pode falar, tá, gente? Aqui são alguns exemplos, né? Matrizes curriculares dos cursos de administração, aproximações ou distanciamentos na formação de estudantes, relações de poder entre gestores e funcionários, a realidade de uma indústria têxtil de uma pessoa. Então, percebam que vocês anunciam o título, o tema, né? O mais importante do trabalho de vocês, e aí vocês colocam um contexto, seja teórico ou seja no local de pesquisa, certo? Aqui o primeiro ele é um contexto teórico, que ele fala de aproximações ou distanciamento dos estudantes, ele não fala onde vai ser a pesquisa, aqui já diz onde vai ser a pesquisa. Então não tem uma regra, certo? Qualificação e inserção da pessoa portadora de necessidades especiais no mercado de trabalho de uma pessoa. Então já é mais direto, não precisa dos 2 pontos. Enfim. E aí não usar títulos e frases como perguntas, se bem que hoje em dia tá na moda, né, André? Na moda parece que eu falo de uma forma pejorativa, mas não é. Mas temas com títulos diferenciados, assim, chamam a atenção,
né, do leitor, dos artigos, enfim. Exato, exato. Então, assim, os temas que já deem uma motivação para que o leitor leia. Exatamente. Pode usar da criatividade, sabe? E aí já é um estímulo, as pessoas vão ficar curiosas, assim, para saber o conteúdo daquele trabalho. Aí já ajuda também. Isso. Às vezes colocam um ditado que tem a ver com a temática ou com o campo que você foi pesquisar, né? Alguma frase conhecida, enfim, frase de música, né? Hoje. Exatamente. Se usa muito, muito mais, a gente vê em casos para ensino. Isso. Né? Uhum. Mas em artigos científicos a gente vê bastante também. Exatamente. E que, querendo ou não, o relato monográfico, vocês podem transformá-lo em artigo científico depois, né? Sim, sim. Então, assim, perfeito. Podem pensar nessa modalidade também lá para o futuro, né? Quem quiser seguir a área acadêmica e quiser também tirar proveito, porque dá tanto trabalho escrever, né, o TCC, então é como se fosse, poxa, eu andei até aqui, então vou tirar proveito desse contexto, porque vocês nunca mais vão ter a oportunidade de fazer isso, caso vocês não estudem novamente ou que vocês queiram seguir a área acadêmica, né? Perfeito. E aí, Andréia, tu vai falar? Não, só para dizer que é isso mesmo. Eles não vão ter mais essa disponibilidade que eles têm agora na UFPB, né? Depois de formados, porque aí muita gente vai logo precisando o quê? Procurar emprego, né? E Exatamente. Aí acaba que seria uma forma de tirar um proveito duplo da construção de uma monografia. Você constrói com calma, com a orientação do professor, com acesso de toda a biblioteca da UFPB, e aí você elabora sua monografia toda nos conformes, e depois, com pequenos ajustes, você faz o quê? Faz uma publicação. É isso. Não, e hoje em dia tem até grandes empresas que as pessoas, os candidatos a emprego até ganham pontos na entrevista quando tem algum artigo publicado, né? É uma forma de experimentar, né? De vocês sentirem um caminho trilhado, ou quem sabe já plantarem uma sementinha aí lá para o futuro, vocês serem professores, quem sabe. Exatamente, exatamente. Então, gente, vou passar para a introdução, tá? Que seria uma parte muito difícil, assim, eu acho que é uma das partes mais difíceis, mais do que a fundamentação teórica, para mim, na minha opinião, é mais difícil você começar a introdução. Porque quando você olha para aquela página em branco e você fala, poxa, eu tenho que começar agora, né? E eu vou começar por onde? E percebam que geralmente é assim, né? Diante do mundo globalizado que a gente vive, ou então diante das mudanças, das transformações digitais, né? Então, assim, mas não é porque é obrigatório ser assim. Não, mas é que você parte de uma visão mais conceitual, contextual, onde você vai realmente contextualizar o que a gente vive hoje, o que você quer pesquisar e com alguns conceitos básicos, vamos dizer, e aí você começa a falar, você abre a porta da sua pesquisa, né, do seu trabalho. E aí você vai situar o assunto no ambiente da pesquisa, no tempo, no espaço, você vai do geral, ou seja, você vai falar do mundo globalizado, das transformações, estou falando exemplos, tá, gente? Não que vocês tenham que falar sobre isso, mas vocês vão falar sobre algo bem generalizado e que caiba muitas vezes para todas as empresas, e aí você vai usando um funil, chegando para um específico, ou seja, algo realmente que vai delimitar a sua pesquisa. Você vai numa grande área para um tema, certo? Do seu trabalho. Então, é como se fosse uma lógica, uma sequência lógica para a escrita da introdução. E aí, apresente dados e fundamentos que deem consistência ao que foi dito, né? Algumas pesquisas, tá falando sobre pequenas empresas, utilize alguns dados do Sebrae, tá falando sobre uma determinada população, fala uns dados do IBGE, sabe? Enfim, dados estatísticos que reafirmem ou que vão de encontro com aquilo que você quer, de encontro mesmo, aquilo, eu queria falar sobre isso, mas determinados assuntos dizem que é complicado assim dar o exemplo, né? Mas voltando às mulheres empreendedoras, determinadas pesquisas falam que está crescendo, a economia está crescendo e as mulheres são grandes responsáveis por isso. Então, você tem que buscar esses dados estatísticos
para sustentar a sua pesquisa também. Aqui, exemplo. Qualificação e inserção da pessoa portadora de necessidades especiais no mercado de uma pessoa, tá? E aí a contextualização. Mercado de trabalho e a importância do trabalho na vida das pessoas. Histórico da evolução da inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais. No mercado de trabalho, você fala em nível mundial e depois você fala em nível Brasil. E aí, a importância dessa inserção das pessoas no mercado como fator de justiça, e você já coloca realmente delimitações. Como se dá a inserção atualmente a uma pessoa? E aí você foca no seu ambiente de estudo, né? Causa detectada em estudos anteriores, ou seja, para a não inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, falta de qualificação, por que essas pessoas não são inseridas no mercado de trabalho? E aí você vai destrinchar o tema até você falar, poxa, então eu posso colocar as seguintes questões. Por que as pessoas, como as pessoas, quais são as limitações encontradas pelas pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho de uma pessoa, certo? E aí vem a situação problema, que vem trata-se do que se quer resolver com o estudo. Descreve uma situação problemática, né, que precisa de investigação. E aí vem de ordem prática, né, que tem mostra as dificuldades encontradas para se realizar algo, ou a baixa produtividade, ou falhas na gestão que causem ou poderão causar problemas de eficiência ou na produtividade. Pode ser também de ordem teórica, carência de estudos na área, reflexões teóricas, complementação de algum estudo, lacunas percebidas na teoria, e aí você vai falando. Isso deve ficar bem claro, né, o impacto dessa situação, problema, na produção, na performance organizacional, ou seja, para quem que vai ser importante o meu trabalho, né? Porque ele tudo bem, ele serve para cumprir um protocolo na graduação, mas ele tem que ser importante para alguém, né? E seja as pessoas que vocês vão beneficiar de acordo com o seu estudo, ou a organização em si que está sendo estudada, ou a contribuição teórica, porque o seu tema é original, e assim por diante, tá? E aí, esse exemplo é qualificação e inserção da pessoa. Aqui. Introdução. Com esse exemplo aqui, a gente pode dizer que... Eu já coloquei isso, né, gente? É isso mesmo, tá? E aí, a situação problema, depois de tudo isso que a gente fez a contextualização, né? No caso, detectou a falta de qualificação dessas pessoas, é importante, mas a falta de qualificação é um fator impeditivo, ou seja, é um gap entre o ideal e o real. Né? Deveria ser assim. Ou então é assim no Brasil inteiro, mas aqui na região Nordeste não é, sabe? Então, assim, é uma situação problema que você mostra esse gap e aí você busca responder com o seu trabalho. Ele é apresentado com conjunções adversativas, demonstrando o contraste entre o real e o ideal. Então, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ou seja, você realmente vai falar dessa forma para mostrar a situação problema do seu trabalho. E aí, se eu tenho uma situação problema, né, o que eu vou pesquisar para melhor entender o assunto, né? O que investigar para elucidar, consequentemente, essas causas. E aí vem a problematização, né, que seria a formulação do problema, a questão de pesquisa ou as hipóteses também. E aí essa problematização é uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, investigação, decisão, solução, enfim, você vai tentar tapar um buraco lá. E também é uma possibilidade, é uma oportunidade de pesquisa. Problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio de conhecimento e busca responder por que isso acontece, como são as coisas, quais as causas, quais as suas consequências. Então, é um mundo, tá, gente? Então, vocês têm milhões de possibilidades aí nessa problematização. Todo mundo já definiu a problematização do trabalho? Tem gente? Neilton já definiu? Eu paro essa tela agora e a gente vai conversar aqui, minha gente. Bora lá. Vitor respondeu que sim. Quem falou? Vitor. Tá, então o Vitor já passou por isso. Isabela, você vai passar por isso também, né? Já. Isabela tá calada. Isso, estou aqui, professora. Ficar pensando, matutando, escrevendo, grifando as coisas. Muito bem. E você, Nilton?
Não, eu tô. Agora o seguinte, Quem vai ser seu orientador? Oi? Quem vai ser seu orientador? Professor, é o seguinte, eu estava pensando em falar com a professora Thalier, mas eu não sei como é que ela está, que acho que ela ainda está em São Paulo, né? E professor César. Uhum. Porque o meu caso seria o seguinte, de assédio moral, sobre assédio moral. Eu já tinha feito um trabalho, né, professor Samir, aí que eu vou estar aproveitando ele. E por que não faz com o Samir? Oi? Por que não faz com o Samir? Eu não sei. Aqui eu tô me metendo na vida das pessoas, né? Mas... Não. É porque é o seguinte, eu queria ver em relação à ética, né, questão do professor... é o César também, é. Isso. Uhum. E a parte de RH, porque vai ser... Estou pretendendo, né, ver um banco, porque é onde geralmente acontece muito assédio. Vou também introduzir a questão da pandemia, porque tem muitas pessoas que estão em casa, né? Também não estão querendo voltar a trabalhar por conta disso. Sim. Aí, assim, eu já tenho algumas coisas, eu já tenho um material feito. Tem, que acho que umas 30 páginas. E até, graças a Deus, eu tirei uma nota boa nesse trabalho. A de RH tem Meire, tem Carol, tem Diana, às vezes, também, né? Orienta RH, se não me engano. Mas eu acho que professora Cruta, ela deve estar cheia. Ela, pelo menos ela falou que estava cheia. Mas não é para... Wagner. Isso, Wagner. Quem é Wagner? Não sei quem é. Era o que era o chefe de departamento da gente. Não sei. Ele foi professor de RH2 também. Pronto. Liviane colocou aqui no chat que Samir já estava cheio, já não tinha mais vaga. Ok, mas fala com o César logo, tá? A Thalier, acho que não pode ser, né, Andréia? Porque a Thalier Exato, a Thalier, por enquanto, ela não trabalha na UFPB, aí ela não pode ser orientadora, só pode ser alguém do departamento. Pronto, eu vou ver alguém de RH, porque assim, eu queria meio que associar os dois, né? RH, né, por ser questão ali de estar trabalhando ali departamento pessoal, essas coisas todas, e a parte de ética. Então, eu queria meio que fundir os dois. Comudo. Eu queria... Eu desliguei aqui sem querer o microfone. Eu queria estar ali transitando, né, entre os dois, para ver de que melhor forma eu posso estar contribuindo, né, para as pessoas que, de fato, sofreram ou sofrem assédio moral. Eu estou puxando para o bancário, né? Mas... bancário é um cão frutífero para assédio moral, viu? Pronto, E, assim, tinha uma pessoa aí, a professora Cruta, ela já também deu um toque para mim da seguinte forma, porque quem está trabalhando agora no banco, ele não vai se sentir à vontade, se sentir bem de estar falando alguma coisa. A professora não, fulana de tal está me assediando. Não vai. Então, ela já me deu um toque, eu não tinha nem percebido isso daí, de procurar pessoas que foram já funcionários do banco. Isso, pode ser também. Porque essa pessoa... Mas aí, como é que você vai descobrir onde estão e ter contato com essas pessoas? Talvez... Você pode falar com o sindicato. Exato, era isso que eu ia dizer isso agora. Eu dizer lá no sindicato. Exato. Procurar lá saber, informar, né, do meu trabalho, já, quem sabe, até levar alguma coisa para eles darem uma olhada para poderem, né, informar, porque não sei se eles vão poder chegar e dizer, tem tal pessoa, tal, e toma um número de telefone. Acho que eles falam, sim. Ou então eles entram em contato com você depois, falam se a pessoa que aceita. O pessoal dos sindicatos bancários são bem legais, assim, são bem gente boa. Ô, Neilton, e tu estás até agora sem orientador? É isso que eu... É porque, assim, professora, eu tava... Você não me mandou, não, o termo de aceite? Oi? Você não me mandou o termo de aceite? Não, mandei. Eu optei agora por fazer algo mais simples, de uma empresa, certo? E aí você não pode fazer esse algo mais simples com a pessoa que já está lhe orientando, não? É a professora Paula. Hã? Não é a senhora, não? Sou. Eu que estou na orientação de estágio, né, Neilton? Isso, de estágio. Sim, de estágio é uma coisa. Agora de TCC, não.
Desse TCC eu vou ter que realmente já procurar, porque assim, comecei agora no trabalho, aí foi uma coisa levando outra, veio alguns problemas, enfim, algumas complicações particulares que não tive como ver isso daí, mas eu vou estar essa semana ainda resolvendo isso. Vou até ver algumas listas de professores que estão podendo, porque vai ser para o próximo ano, né? Não vai ser para agora. Não, é Já é agora. para agora, você não está matriculado em TCC1? TCC1 é agora. O projeto você tem que entregar. Não, é entregar o projeto agora, mas não é uma parte do projeto. Mas aí você tem que ter a assinatura do orientador. Então vou ter que correr para ontem. Ô, Neilton, tu bebesse alguma coisa diferente de suco, refrigerante e água nesses primeiros dias de semestre letivo? Tomei. Porque tô achando você muito perdido. Porque Tomei. tinha até prazo. Teve prazo para entregar o termo de aceite e você está voando desse jeito? Busca o orientador agora. Para ontem, Neilton, manda já mensagem para César, para alguém de RH e para Meire, né, Andréa também. Também. Veja aí, porque você conversou comigo dos problemas e tudo com a parte do estágio, né? Mas com a parte do TCC, não. Eu pensava que estava tudo certo. Pois depois você conversa comigo por e-mail. Vou ver direitinho, professor, isso daí. Se a gente fosse da área jurídica, eu já ia dizer que você estava assim, eu ia mandar a polícia lhe buscar para prender. Tá, Jesus. Tudo. Eu já ia atrás de um defensor público. Sim, ia mesmo, né? Então, depois você conversa comigo por e-mail, viu, moço? Vou falar ainda hoje. Porque, assim, só você tá sem, entendeu? Professora, porque, assim, foi acontecer... Eu lhe explico. Tá certo. Como eu lhe explico direitinho. Não vamos atrapalhar aqui E por falar em atrapalhar, é que eu mexi, é porque eu tô tentando apertar ESC e não tá indo. Agora foi. Para olhar para vocês falando, José Amato. Eu apertei muitas vezes, não foi, agora foi. Pronto. E Neil tá aí com a Isabela querendo tirar a onda que estava sendo orientado por Paulo, tá vendo? Eu também tô, Neilton, de estágio, não faço inveja, não. Sim, mas Liviane foi Pamela, ainda bem que deu certo, hein, Pamela? Pois é, e Isabela aqui está lembrando bem que no próximo dia 24, ou seja, de hoje a 8, né? É para entregar a primeira ficha de avaliação do TCC1. Professora, não lembre isso não, que a senhora vai acabar com o feriadão da pessoa. Que feriadão? Ah, sim, porque feriado. Pois é, vejam, eu não vou acabar com o feriado de vocês. Vocês é que vão se aproveitar desse feriadão para quê? Para adiantar o TCC. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei que vocês são assim e ficam fingindo que não são. Exatamente. Tenho certeza. Pode ter certeza. Né? Pois é. Não ria não, viu, Neilton? Senão eu puxo a orelha. Pode falar. Acho que vocês estão acreditando mais na gente do que a gente mesmo. Pois é. Gente, foi bom que tá com vocês, mas eu vou trancar, tá? Eu tenho uns instrumentos, viu? Isabela, Liviana e tudo, que são muito eficientes para confiar no assédio moral, isso se chama assédio moral, tá? Olha, não ia falar de assédio com uma advogada, não. Eita, Neilton. Gente, eu tô tentando compartilhar de novo, tá? Pioram para Neilton, sabe? Eu também tô achando. Paula, continue, querida. Bora, não vou olhar para atrapalhar mais, não. Não, mas não atrapalha, gente. A gente tem que conversar também. O momento deles também aqui é para isso, né? Ainda bem que resolveu a vida, Neilton. Pelo amor de Deus, vai resolver. E aí, gente, o problema vai ser o ponto de partida da pesquisa, né? Depende da formação adequada do problema, ou seja, qual é a solução que você quer buscar, né? A percepção de um problema é o que leva o raciocínio, né? Que gera a pesquisa, e nesse processo você vai formular hipóteses, soluções possíveis, né? E assim por diante. E o problema deve ser formulado como pergunta, para facilitar justamente a identificação. Essa questão de pesquisa deve ser apresentada na sequência do texto sem subtítulo. É como se fosse o final de um parágrafo para você lançar a pergunta e colocar depois os objetivos geral e específicos. E aí a situação, o problema desse caso que eu já tinha colocado para vocês é importante, mas a falta de qualificação é um fator impeditivo.
E o problema de pesquisa se torna quais os entraves encontrados pelas pessoas portadoras de necessidades especiais para a sua qualificação e inserção no mercado de trabalho de uma pessoa. Então, ele fala sobre os portadores, fala sobre qualificação e fala sobre a gestão de pessoas, ou seja, sobre tudo aquilo que está lá na contextualização. E no título do trabalho também. Entendeu que tudo é uma coerência, tudo é escrito a mesma coisa de forma diferente. Cadê? Deixa eu passar. Aqui os exemplos de problema. Recursos humanos, do tema, perfil ocupacional. Qual é o perfil ocupacional dos trabalhadores em o transporte urbano? Se você quer falar sobre organizações, sobre cultura organizacional, qual é a relação entre a cultura organizacional e o desempenho funcional dos trabalhadores? Né? O outro, finanças, comportamento dos investidores. Quais os comportamentos dos investidores no mercado de ações de São Paulo? Né? E aí, RH, incentivos de desempenho. Qual é a relação entre incentivos salariais e desempenho de trabalhadores? Então, entendam que, né, você vai responder realmente, fazer uma pergunta que o seu trabalho vai buscar responder. E aí, a hipótese, né, mais indicada para estudos que são quant, né, é uma proposição testável que pode se tornar solução, uma causa da investigação. Ela é a suposição que pode ser confirmada ou não. Né, o desenvolvimento da pesquisa pode ser orientado através de formulação de hipótese, desde que essa seja clara. Por exemplo, alunos de curso de agronomia são mais conservadores do que os de administração. O reforço do professor tem como efeito a melhoria na leitura do aluno. Então, após a pesquisa, a hipótese pode ser confirmada ou refutada. Ou seja, depois de você fazer a sua coleta de dados, você vai confirmar ou não essa hipótese, tá? Você parte de afirmativas, que são hipóteses, e aí você vai colocar, né, a prova. Aí o problema de pesquisa da hipótese, né, define o objetivo do seu estudo. Então, os objetivos, consequentemente, como eu disse, que é o próximo passo, né, eles devem indicar uma ação possível de mensuração. Tem um objetivo geral, que ele é único, né, para responder a questão de pesquisa ou essa hipótese, como a gente estava falando. E aí você vai traçar o seu objetivo geral, que vai identificar claramente o que você vai buscar, o que você vai estudar no seu estudo, né? E usando o verbo sempre no infinitivo. Essa é uma regrinha básica. E aí, os objetivos específicos, né, vão vir para o alcance do objetivo geral. É como se fosse o destrinchamento daquilo que você vai traçar no objetivo geral. O que você vai fazer para alcançar o seu objetivo geral? E aí eles vão detalhar as ações, as etapas, o que você vai fazer na sua pesquisa, certo? Usando também verbos no infinitivo. Aqui, para o nosso caso que a gente está falando. Problema de pesquisa, né? Quais os entraves, e aí o objetivo geral, identificar, o verbo no infinitivo aqui, os entraves encontrados pelas pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, você simplesmente repete o problema de pesquisa colocando o verbo no infinitivo aqui, tá certo? Compreender, investigar, analisar, estudar, enfim, pode ser qualquer outro verbo. E aí, os objetivos específicos, você vai lançar, você vai falar, consequentemente, eu vou fazer um levantamento da qualificação necessária para a inserção no mercado de trabalho. E aí, voltado para o público de portadores de deficiências, de necessidades especiais, desculpa. E aí, qual é o contexto de uma pessoa, né? Então, você vai começar a trilhar o seu objetivo. Cadê? Peraí que sumiu para mim aqui, gente. Então, percebam essa sincronia entre o título, o problema de pesquisa e os objetivos. Certo? E aí os objetivos, os objetivos aqui. Consequentemente, né, existem outro desafio também que eu acho que é a justificativa. É onde você vai colocar e responder a importância, a motivação da sua pesquisa, a relevância dela, as contribuições teóricas, né, e as pesquisas empíricas em si, e a viabilidade da pesquisa, tá? Porque se você colocar, se tiver uma falha aí, a sua pesquisa já não vai ser bacana aos olhos da banca, aos olhos do orientador, a sua pesquisa já não vai ter alguma dificuldade lá na frente. Então, é na justificativa que você irá convencer o leitor sobre a importância e relevância do seu trabalho. Deve deixar claro as razões
dar preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Por que o estudo é relevante, é aplicável, né? É atual. Mostrar quais as contribuições para o aluno, para a organização, para a academia, ou seja, para a universidade, para o campo de estudo, o que você vai contribuir para todos esses atores aí. E para esses dois últimos, né, necessita-se traçar o estado da arte. E aí você vai trazer justamente a literatura para te ajudar, que precede avançar com o trabalho. Ou seja, qual o diferencial do teu estudo em relação aos outros que já existem. Certo? Então, não é fácil delimitar, não é fácil trilhar, porque se tiver trabalhos iguais ou parecidos com a sua ideia, vai falar, oxe, tô aqui, já tem um trabalho igual. Por que o seu você copiou? Assim, copiou a ideia, entendeu? Então, realmente tem que mostrar a originalidade do seu trabalho. E aí, como eu disse, né? Consequentemente, a introdução é também essencial que se apresente o trabalho indicando os capítulos. Esse trabalho, mas isso já é para TCC2, né? Que coloca lá os capítulos que vão ser abordados ao longo do trabalho e sobre cada um. A próxima sessão será o referencial teórico, logo após teremos a sessão 3, que é a metodologia, e a 4, que é a análise, enfim. Lembre-se sempre de anunciar a próxima sessão. Nunca acabem o texto ou o parágrafo com um quadro ou uma figura sem comentar nada embaixo, sem anunciar a próxima sessão, tá certo? É sempre importante que vocês deixem o seu trabalho bem redondinho. E aí eu cheguei na parte 5, que seria a fundamentação teórica, tá? Que trata-se da apresentação, da discussão de ideias, né, que vai sustentar o entendimento sobre o assunto que você escolheu falar. O Neilton lá vai procurar pesquisas sobre bancos, sobre assédio moral, o que é assédio moral, da onde veio, qual é o histórico do assédio moral na nossa sociedade, ou ele pode tratar como é que o Brasil trata o assédio moral, como é que ele é visto hoje de acordo com a Justiça do Trabalho, né? Quais são os avanços sobre assédio moral nesse sentido, indica os limites teóricos sobre os quais a pesquisa será conduzida. Você vai delimitar o seu tema aí. Deve estar fundamentada em citações e referenciamentos, e aí as ideias, tá, gente? Tá errado aqui. Devem ser apresentadas de forma clara e sequencial. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um barulho. Não são aceitáveis os plágios e o autoplágio, pelo amor de Deus. Eu levantei a mão, professora. É que eu não vejo, tá, Neilton? Pode falar. E Acho que professora... Aqui não tá... Tá sem áudio, professora. A senhora, Andréia. Eu tô com o áudio ligado. Ela tá com o áudio aberto. Tá. Sim, certo. Não então... apareceu não sua mão aqui, viu? Pela segunda vez Ó, apareceu. Tá aparecendo aí minha mão agora? Agora apareceu. Agora eu permito, eu autorizo você falar com você. Sim, voltando aqui, vamos pegar esse meu caso, do assédio. Eu posso pegar do micro e levar para o macro, e assim, e vice-versa, do macro e trazer para o micro? No Como Brasil... assim? Por exemplo, você vai falar, por exemplo, da cidade de João Pessoa antes de falar do assédio moral? Não, vamos botar assim, como a senhora tinha falado, no Brasil, o que é que a lei permite sobre assédio moral? Aí depois puxar para o Estado, o que é que o Estado da Paraíba, tal, depois para chegar em João Pessoa. Sim. E assim... Você está indo do macro para o micro. E do micro para o macro, em João Pessoa acontece isso, na Paraíba, não, e mas no Brasil... É importante que seja realmente uma sequência lógica, certo? Uma coerência, vamos dizer. Você parte novamente de algo maior, não tem regras propriamente ditas, mas é melhor que você fale pelo menos do contexto do Brasil primeiro e depois você chegue lá em João Pessoa, do que você falar, por exemplo, do contexto da Paraíba e negligenciar aquilo que está acontecendo no Brasil ou em outros lugares do mundo. Entendeu? Certo, não, entendi. E aí eu faço uma parte aqui para dizer, complementar, que é o seguinte, você não pode pegar a realidade de uma cidade ou a realidade do que acontece em uma empresa e generalizar que é assim que acontece no resto do país, entendeu?
Você pode dizer, olha, no resto do país acontece assim, e aí chegar à conclusão de que isso também acontece na sua empresa, entendeu? Ou então você pode chegar à conclusão, depois da pesquisa, de que, felizmente, não é isso que acontece na sua empresa. Tá? Então, é uma realidade em muitas organizações bancárias, por exemplo, mas não acontece na sua, entendeu? Exatamente. Mas fazer esse sentido inverso de o que acontece aqui em uma instituição bancária é o mesmo que acontece nas outras, aí você não poderia partir para essa generalização, entendeu? Até porque, se você for estudar o caso em uma única empresa, as suas conclusões vão ter que se ater ao que acontece nessa empresa. Você não vai poder nem dizer que o que acontece nela é o mesmo que acontece nas outras da cidade. No mercado, por exemplo, Exato, né? No contexto bancário. Porque você está estudando só uma empresa. Agora, se você estudar o mercado bancário em João Pessoa, ou seja, você pegar uma amostra desses bancos aqui de João Pessoa, que seja uma amostra estatística, que permita os resultados que você encontrar servir de base para que você possa generalizar para a realidade de João Pessoa, aí é outra história, entendeu? Mas se for uma amostra por conveniência, tipo, eu vou entrevistar alguns funcionários daquela empresa A, B e C, porque eu tenho contato com eles. Então, aí você também não poderia pegar, entendeu? Para generalizar, mas no resto, pegando a teoria do que acontece no mundo, os exemplos que acontecem no mundo e tudo, para aqui, para João Pessoa, aí você pode. Isso vai servir de embasamento, né? Justamente essa fundamentação teórica que Paula estava falando, que vai lhe dar meios de você poder realizar a análise dos dados, inclusive criar o seu instrumento de pesquisa, entendeu? Com base nessas informações da fundamentação teórica. Não, certo. Até porque é o seguinte, desculpa, professora, a senhora ia falar, né? Não, pode falar. Porque, assim, eu peguei uma amostra daqui, que eu moro aqui em Cruz das Armas. Então, eu peguei de algumas agências daqui. No período, eu tinha um colega que trabalhava na Caixa Econômica aqui, da agência daqui de Cruz das Armas. Só que o seguinte, ele mesmo relatou que a agência de uma área nobre é diferente. Entendeu? Então, assim, eu queria saber, eu fiquei agora um pouco perdido em relação a isso daí. Eu sei que a abrangência, ela é grande, certo? Só que agora eu fiquei um pouco perdido, porque aqui de bairro, um bairro mais simples, é de um jeito. Aí um bairro um pouco mais nobre, ela tem é a mesma agência, mas ela é diferente. Mas aí isso você não tem como supor, você tem que fazer sua pesquisa primeiro. Você não vai. O fato de você falar sobre assédio moral no contexto bancário, no seu referencial teórico, não significa que você vai encontrar isso no contexto estudado por você. Entendeu? E se for diferente um ou outro, ok, você vai comparar. Olha, nessa situação é dessa forma, já o funcionário da outra agência falou que com ele não acontecia isso. E aí você vai construindo a sua análise. Ah, então beleza. Então, no caso, eu posso estar fazendo essa construção, né? Pegar um pouco de áreas mais nobres e de locais que considerado não sendo nobre. Sim, porque, por exemplo, você vai encontrar autores que vão dizer que se encontram, como eu falei, é muito frutífero o assédio moral nos bancos. Por quê? Porque realmente na justiça trabalhista, um dos locais de trabalho que mais tem processo disso é o contexto bancário. Mas isso não significa que todos os gestores façam assédio moral com seus funcionários. Né? Você não pode partir desse princípio. Então, a ideia é que você fale autores que falem sobre isso, ou seja, o assédio moral acontece no contexto bancário, principalmente porque existe muita pressão para bater metas, não sei o quê, qualquer coisa do tipo. E aí você pega e fala, e pega outro autor que pode falar assim, olha, é complicado também o lado do gestor, porque tem uma alta rotatividade dos funcionários do banco, e isso também atrapalha para o gestor ter continuidade na gestão. Então, tem vários pontos que você pode tratar, e aí você busca o seu encontrar. Mas primeiro você tem que achar esse objetivo, a pergunta da pesquisa.
né? Então, como é essa relação entre a gestão e é complicado você colocar o tema assédio moral na pergunta, né, Andréia? Andréia. Como se dá a relação entre gestão e funcionários, entendeu? É complicado. Se você for pesquisar com quem está trabalhando, é aquilo que a professora Carol já falou para você, né? Que você não vai conseguir, porque ninguém vai dar, vamos dizer, ninguém quer perder o emprego, né? Mas se você tiver dados de pessoas que já trabalharam em bancos, entendeu? Como a gente sugeriu através do sindicato, você aí pode até colocar, entendeu? No problema de pesquisa, algo como assédio moral em empresas nas quais já trabalharam, não nas que eles estão em ativa, se for o caso, entendeu? É verdade. É verdade. Pronto, Mas beleza. o primeiro passo é você definir seu orientador. E aí ele vai te orientar da melhor forma possível. Exatamente. Sozinho não dá para fazer. Não, verdade. Aí, aqui já exposto, né, essa temática do meu trabalho. Partindo desse princípio, realmente é legal eu estar pegando um profissional, né, um professor, um orientador da parte de RH e da parte de ética? Sim. Ou só um? Não, aí veja. Tem professor que topa ser co-orientador, entendeu? Mas ser co-orientador na graduação da UFPB é um trabalho a mais. Escolha um só, ou de ética ou de RH. Sabe? E aí, vejam, por exemplo, minha área é responsabilidade social, marketing, né? Uhum. Mas tem muita coisa do que eu estudo que não é exatamente pura responsabilidade social ou puro marketing. Porque a gente tem a interdisciplinaridade, entendeu? Com outras áreas do conhecimento. Eu acho que Carlos Eduardo fala também, pode falar sobre isso também, não sei. Não sei direito a área de Carlos Eduardo. Eu sei do terceiro setor só, né? Mas que também pode ser. Eu acho que o professor César, que é da área de ética, pode muito bem dar toda a condição para você fazer um trabalho com mais ética e menos recursos humanos. E se você for para uma professora de recursos humanos, ela vai analisar mais do lado dos recursos humanos do que do lado da ética, né? Mas isso não torna impeditivo de você fazer com um e com o outro, querendo abordar os dois temas. Exato. Porque nenhum tema é puro. Inclusive, você ainda tem, por exemplo, como falar dos aspectos éticos do assédio moral ligado com a legislação. Porque quando se fala em assédio moral, você não tem como desvincular do conhecimento jurídico. Você vai ter que falar alguma coisa. Não, né? Bem como com conflitos organizacionais também. Tem várias coisas que ele pode tratar, né? Pois é, então, aí você, com um orientador, vocês vão chegar a delimitar da melhor forma o seu tema, entendeu? Para andar. Pronto, beleza, professora. Valeu. Muito obrigado mesmo. Bora lá, gente. E aí, né, na fundamentação teórica, existem as citações literais, ou seja, aquelas diretas, né, em que você usa as aspas. E aí você também coloca as não literais, né, que no caso, na verdade, vocês estão com a aspa literal. Você tem que colocar o autor, o ano e a página, né, para citações com mais de 3 linhas. E aí você vai buscar as normas da ABNT e ver se ela é com recuo, na verdade, por mais de 3 linhas, ela é recuada, ou seja, com 4 linhas, ela já fica recuada, com o espaçamento 4, e assim, 4 não é 8, né, André? Se não me engano. Gente, eu sou péssima de memória, eu tenho que realmente rever sempre. Eu faço, mas eu não lembro exatamente. O espaçamento de quê? 4? O espaçamento não, recuo. É 4, não é? Sim, ou 4, é 8? É. E eu fiquei, eu disse, meu Deus, espaçamento. Espaçamento 4.
Eu nunca ouvi falar do espaçamento. Assim, o espaçamento entre linhas geralmente varia. 1,5. 1,5 ou 2, né? Aí eu falei, será que é isso? Mas 4 ou 8? Vai escrever numa cartolina, a menina, né? Ai, senhor. E aí, gente, essa questão da BNT é vocês realmente observarem, né? E vocês consultarem a BNT sempre que vocês forem, vamos dizer, escrever. E aí, dialogar com os autores é fundamental para dar sentido à fundamentação teórica, né? Esta fase não é para que ser uma coxa de retalhos, não é uma coisa, falei sobre inovação no primeiro parágrafo, vou trazer um outro conceito, um outro, não. Não mais resumido, vamos dizer, realmente você pincelar o que é importante para o seu trabalho, né? E deve incluir ideias semelhantes e contrapor pontos de vista. Procure ler sobre o assunto e vai diversificando as discussões, né? Checar o seu assunto ou enfoque que está sendo abordado na fundamentação é importante para o seu objetivo, não adianta você ficar falando também além do seu trabalho. Depois de ser bem consolidada, a fundamentação teórica faz uma revisão geral, né? Sempre revisão, gente. Sempre vai ter um errinho, sempre. Não é só com vocês, é com todo mundo. E ao final da parte teórica, procure destacar quais seriam, né, segundo os que os autores mencionaram, suas possíveis variáveis, ou seja, quais os aspectos são importantes a serem pesquisados, como se fosse uma pequena conclusão antes de passar para a metodologia, certo? A sugestão, você poderia até fazer um quadro, enfim, que vocês possam fazer um resumo daquilo que é importante e focado no seu trabalho. Aí a gente pode dizer, passar logo para as metodologias, para a metodologia, que também é uma parte, né, complicadinha. Você fala, professora, você falou que é uma parte complicada tudo, né? É porque é muito difícil, gente, você realmente estudar, para quem não é acostumado a fazer isso sempre, é um desafio. É um desafio para quem já faz, escreve, imagina para, né, quem enxerga isso como realmente só um protocolo. E aí, os procedimentos metodológicos, né, tem o objetivo como indicar os caminhos a serem seguidos para os seus objetivos, né? Sugestão de aspectos a serem contemplados, bem a natureza da pesquisa, se ela é exploratória, se ela é descritiva, se ela é explicativa, forma de abordagem, se ela é quântica, qualitativa, se ela é híbrida, utiliza os dois. Classificação da pesquisa quanto aos meios, né? Onde é que você vai estudar e também quanto aos fins, né? O que você vai, para que se destina, se a sua pesquisa é de campo, se ela é documental, se ela é laboratório, se ela é empírica, quanto aos fins, se ela é exploratória, descritiva, explicativa. Vocês já tiveram aula disso, né, gente? Aplicada, enfim. Aí essa hora que vocês falam, sim, professora, né? Método de estudo, se ele é documental, etnográfico, se é um estudo de caso, se é bibliográfico, você vai realmente desenhar o passo a passo que você vai fazer para a pesquisa, né? A descrição, a delimitação do campo, né, o universo, a população, a amostra, a caracterização, você vai falar da cidade de João Pessoa, ou então você vai falar dos estudantes de administração, você vai falar um pouco sobre a UFPB e o curso do CCSA. É necessário justificar o porquê das escolhas, né? A minha pesquisa é qualitativa. Por quê? Aí eu vou pegar um autor que vai falar o que é pesquisa qualitativa e, a partir do entendimento desse conceito de pesquisa qualitativa, eu vou justificar por que a minha pesquisa é qualitativa, tá? Para coleta de dados, métodos de técnicas utilizadas na pesquisa, pode ser a entrevista, que é mais comum, né? Ou questionário, a observação participante, a pesquisação, história de vida, análise do juiz, enfim, tem diversas técnicas, né, de pesquisa, e vocês vão escolher a mais conveniente para a pesquisa de vocês. Definição do instrumento de coleta de dados, né, o questionário, formulário, vai ser um roteiro de entrevista, né, utilizando um gravador ou não, vão utilizar câmeras, ou hoje em dia, né, eu vou utilizar o Google Meeting, não, vou utilizar o Zoom, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para coletar os dados, né, também isso tem que ser escrito. E aí, para análise dos dados, né, existem alguns softwares, né, de Atlas TI, tem o R, tem o SPSS, tem vários softwares que você pode utilizar para triangular os dados, né? Porque você vai analisar, você vai coletar e, consequentemente, você vai
atrelar com a literatura também. Aí você tem análise de conteúdo, análise de discurso. Então, será vários, né? Tem vários caminhos que vocês podem seguir, gente. É um mundo, né? A definição dos instrumentos, né? Do software também pode ser também. E aí os métodos e as técnicas de pesquisa deverão ser explicados e fundamentados sempre, como eu falei para vocês, tá? Então aqui tem alguns exemplos que vocês podem observar, procurar conceitos e aplicar na pesquisa de vocês, certo? Então cada passo deve ser fundamentado em teorias sobre a metodologia científica, como eu disse, e deve deixar claro a sua aplicabilidade. E aí, gente, uma última parte do TCC1 é o cronograma, né? Que é a previsão que vai se ajustando no desenrolar da pesquisa. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Mas aí você pode colocar, por exemplo, ao invés da revisão bibliográfica aqui, colocar o primeiro, definição do tema, elaboração dos objetivos e assim por diante, ou então levar em consideração até as etapas de TCC1, né? E colocar aqui as datas necessárias para que você e seu orientador ou orientadora acompanhem direitinho, tá? Aqui seria a última etapa do TCC1, né? O que é interessante, e a gente tem tempo, né, Andréa, para eu falar mais um pouquinho aqui, sim, Paula. Ok. Que é importante que vocês tenham foco, clareza, e ao mesmo tempo que vocês sejam concisos naquilo que você fale. Não tem esse de encher linguiça. Não. Quanto mais autores eu utilizar, melhor. Tá, é melhor se isso vai embasar a sua pesquisa. Mas se ele está dizendo mais do mesmo, não adianta você ficar falando e enrolando ali, porque você vai perder totalmente o seu foco, tá? Consistência, né? Conexões, como eu disse, deixar o trabalho redondinho mesmo, né? Um parágrafo conversar com o outro, não adianta você falar sobre uma coisa num parágrafo e de repente cair de paraquedas em outro assunto, nada a ver. Né? Então tem que ter um delineamento, né? Utilizar expressões como assim como dito acima, ou então, no entanto, nesse sentido. Então, seja sempre coerente com aquilo que você está escrevendo, tá? Tem que ser robusto, né? Usar a base teórica sólida, ou seja, procurar realmente artigos que são conceituados, revistas conceituadas também, autores que realmente sejam conhecidos, vamos dizer, naquela temática, vai te dar uma credibilidade maior no seu trabalho, né? Evitando justamente essas suposições, esses achismos em pesquisas que não são bem conceituadas. E aí, o uso do verbo, né, que é o mais indicado, seria o impessoal, né? Você pode utilizar muito o conclui-se, encontrou-se, foi realizado, definiu-se, compreende-se, pode-se dizer que para tais autores a motivação é importante por isso. Então, assim, nunca no verbo pessoal, né? E nem no plural, né? Nós, não sei. Nada. Então, assim, sempre conclui-se. Fica mais bonitinho de se ler também. E aí, a forma, né, da ABNT, a contribuição do seu trabalho também tem que ser sempre mencionada. E aí, gente, muito importante frisar essa questão ética, como vocês já devem saber, tá? Da responsabilidade que vocês têm por colocarem isso digitalmente, tá? Vocês vão publicar isso, querendo ou não, vocês querendo ou não publicar, ele vai estar numa base de dados e todo mundo pode ter acesso ao trabalho de vocês, tá? Isso significa que pode, óbvio, coloquei aquela citação, coloquei lá a mesma citação, mas tudo bem, ninguém nem percebeu. Só que daqui a 3, 4, 5 anos alguém percebe e você pode ser processado com isso. O seu diploma pode ser questionado e assim, então assim, tomem muito cuidado com o plágio, né? Com essa responsabilidade da informação, né, gente? Poderá ser lido, servir de referência, e de repente tem lá uma citação igual que eu vi do outro trabalho, né? Além de ser feio, né? Antiético. E então seja responsável por aquilo que você está escrevendo, tá? É o seu nome que está ali. É a coisa mais importante que vocês levam na vida é o caráter de vocês, né? Isso é muito importante, assim, frisar, porque a gente vê cada atrocidade, sabe? Então, assim, sejam responsáveis, tá? Evitar abuso de APUDs, né? Que APUDs é o quê? Quando você pega, poxa, eu quero falar sobre Simon 1980, mas eu não tenho a referência dele.
Então, eu vi já numa dissertação de mestrado alguém referenciando Simon, colocando uma citação dele. Então, eu vou utilizar o APUD, ou seja, eu vou utilizar o Souza 2013 falando sobre o Simon 1980, ok? Mas vocês podem... professora, é feio, é ruim, fica ruim para ler. Não, não é, mas evite o abuso, né? De você falar 5, 6, 7 APUDs. Não. Busque essas referências, procure com o orientador de vocês, né? Que eu tenho certeza que vai ter uma solução sem ser ficar colocando APUD o tempo todo. Porque você tem que ser responsável também pelas suas citações indiretas que vocês fizerem também, né? A repetição do mesmo autor seguidamente, vários, olha, ele é o cara de inovação, então eu vou fazer uma sessão inteira só sobre ele. Não, se o seu trabalho for sobre o trabalho dele, você pode fazer isso. Mas você tem que conversar sobre os autores. Então, você não pode usar apenas um autor abusivamente numa sessão só, tá? Você tem que realmente pincelar os autores que vocês utilizam, tá? E aí, o abuso de citações literais, como eu disse, citações diretas, aquelas com até 3 linhas, né? Que são exatamente aquilo, que formam exatamente aquilo que o autor disse. Então, assim, vocês têm que realmente trabalhar a cabeça de vocês, a leitura e a compreensão, transformando sempre que possível em citações indiretas, ok? Ou seja, com as suas palavras, com o seu entendimento, você vai citar aquele autor, tá certo? E aí, evitem também obras desatualizadas, né? Ou seja, você vai falar sobre uma pesquisa que aconteceu em 2001. Ela pode ser interessante para você justificar o seu trabalho, mas talvez você não possa usá-la como um contexto, como referência, no sentido de comparação, porque 2001 é 20 anos atrás, né? Então, assim, professor, então eu não posso usar uns clássicos, você deve usar clássicos, mas evite comparar o seu trabalho com aquilo que já aconteceu anos atrás, tá? Então, é sempre importante a gente pesquisar artigos, a base de dados científica mesmo, contemporânea, para a gente conseguir fazer essa associação mais atual, tá? E aí, gente, aí TCC2 vocês vão colocar apresentação e análise de dados, né? Conclusões e sugestões, referências. Por último, vocês fazem o resumo, a inclusão das partes pré e pós-textuais, né? Listas de figuras, listas de siglas, aí lá pós-textuais, os anexos, ou o roteiro de entrevista, ou o questionário, né? E a revisão e o alinhamento de conteúdo. Isso não acaba nunca, nunca. Até no dia que vocês vão entregar lá na coordenação ou enviar por e-mail o TCC, vocês têm que buscar sempre essa revisão constante, tá certo? Para que o seu trabalho realmente chegue impecável, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de softwares, tá? Disponíveis para análise textual, que vocês podem buscar. Tem o Atlas TI, tem o MaxQDA, o N6. Então, assim, tem vários que vocês podem buscar. E eles são gratuitos, tá? Se não me engano, todos aqui são gratuitos. Ou seja, não é só pesquisa quantitativa que se utiliza softwares, tá? Eu utilizei o Atlas TI na dissertação do mestrado e facilitou muito a minha análise, tá? Na época ele era gratuito, acho que hoje também, eu não tenho certeza. Mas busquem, tá? Porque às vezes pode também dar um suporte legal para a análise de vocês, ok? E aí, a análise de dados, gente, só para finalizar um pouquinho, né? O que vocês vão fazer depois, né? Vão justamente trazer as narrativas, aquilo que você coletou, né? Que você obteve com o seu estudo e, consequentemente, você vai buscar, seja por imagens, por trechos da entrevista, por qualquer coisa que você consiga tirar daquilo que você coletou, você vai também entrelaçar com a sua opinião, aí sim que entra a sua opinião, e, consequentemente, a opinião de outros autores, e assim por diante. Então, é a triangulação de dados. Você vai dar a sua opinião, os autores têm a opinião deles, você vai fazer essa relação e, consequentemente, você vai analisar com aquilo que você achou, certo? Então, assim, é sempre importante você comentar: professora, mas a minha pesquisa vai ser quant, eu não vou precisar ficar falando aqui, interpretando os dados. Como não? Né? Eu canso de ver algumas pesquisas aí quantitativas que só tem gráficos, e a pessoa se limita a compreender apenas o que está escrito naquele gráfico,
Ela faz um parágrafo sobre os dados que estão no gráfico. Sim, o que estão no gráfico eu já consegui ver, visualizar, mas o que aquilo tem de relevante para o seu trabalho? Que esse achado diz o que para você? Né? Existe algum autor que vinha trazer uma concepção, uma percepção que faça você afirmar aquilo que você achou e assim por diante, tá? E aí vem as conclusões, as referências, né? Que vocês vão realmente voltar lá, mostrar que vocês realmente alcançaram os objetivos de vocês, né? Fazer uma pequena análise sobre os resultados, o que o seu estudo contribuiu, e aí sugestões de estudos futuros, né? Contribuições, complementações. A conclusão é realmente um resumo mostrando o que você conseguiu, o que você alcançou com o seu trabalho e quais foram realmente as principais análises, né? As conclusões, conclusões, as percepções principais que você teve depois da coleta de dados. Tá, gente? E aí o resumo, que é a última coisa que vocês vão fazer, lembre-se sempre que deve conter pequena contextualização, objetivo e a justificativa, tá? Aspectos da metodologia e também a conclusão dos achados, ok? Então, é realmente um breve comentário pequenininho, cada frase vai comentar um pouquinho sobre cada parte dessas que eu acabei de destacar aqui, tá certo? E aí, como eu disse aqui, correção gramatical sempre, tá? E de formatação e de normas de ABNT e coerência do início ao fim. Ok, gente? Eu acho que é isso. Deixa eu terminar aqui, mostrar para vocês. E eu espero, fico à vontade, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, enfim, qualquer comentário também, pode contar comigo. Ok, gente? Crianças podem se manifestar aí. Eles estão todos bem resolvidos, Andréia. Então, tudo bem, tudo certo. Eu Quem espero disse? que... Todos menos Neilton. Tá, Neilton. Vê só. Nessa altura do campeonato, eu realmente espero que a maioria já esteja bem encaminhado, né? A Liviane está dizendo que a gente finge, né? E Neilton está gritando por socorro. Neilton, você mesmo está precisando mesmo, viu? Ser socorrido, viu? Peça ajuda a seu professor, orientador, quem for. Verdade. Né? Segura esse BO. Exato, é o termo agora, né? Temos que nos adaptar. Janiele colocou tentando não surtar, mas deixa eu dizer uma coisa boa para vocês também, que todo mundo dá uma surtadinha. Nós já tivemos nossa época, né, não, Paula, de surtar? Com certeza. Pois é, então não se sintam assim, que você foi o escolhido para sofrer, não. Todo mundo sofre um pouquinho, principalmente porque não faz essa prática durante o curso, tá? De escrever tanto, né? E outra, né, Andréia? É uma responsabilidade muito grande. Sim. Como eu disse, é o seu nome, é um peso realmente que a gente leva, e é o que vocês vão deixar de legado, né? Para o resto da vida de vocês vão lembrar desse TCC, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Você está sendo avaliado, né, da pior forma possível, na frente de uma banca que vai te julgar e vai julgar o que você escreveu, né? Então, é um momento de pressão, é um momento tenso. Sim, sim. Né? Mas também tem um lado do seguinte, não é, né, no caso, o outro lado da moeda, não é difícil, a gente tem toda uma pressão em cima de cada um, mas também não é impossível. Aliás, está muito longe de ter algum parâmetro de impossibilidade, entendeu? Para alguns é mais fácil, por exemplo, quem se envolveu com algum projeto de pesquisa, né? Aí tem mais facilidade, tá? Mas se não, todo mundo está no mesmo barco aí entre vocês e todo mundo já passou por isso. Então vejam assim, quantos formandos em administração a gente já teve, né? Então assim, não pense que agora vai ser diferente para vocês, vai ser no mesmo padrão. Não, e Andréia, eu lembro que na minha época, gente, a minha professora de TCC foi Rita, Andréia. Eita!
Foi. E aí, na minha época, eu era aluna, né? E aí eu falava, nossa, Rita, eu pensava que eu ia sair daqui achando que eu ia escrever tudo. Que assim, você desconfigurou o TCC. E, na verdade, a aula de TCC aqui, essa disciplina, não é para isso. São orientações mínimas, né? Que a gente tem que dar, básicas, para que vocês possam dar os passos de vocês. Então, assim, por isso que tem que tirar a visão de que vocês dependem de uma disciplina para aprender, ou então dependem de um professor para orientar. Não, depende, com um protocolo, mas vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Né? Vocês têm que sentar e começar a abrir o arquivo e começar a sessão 1, sessão 2. O que a BNT diz? Não, meu professor orientador corrige. Corrige nada, gente. Vocês têm que fazer isso. Né? Então, assim, o papel da gente é mínimo, né? Para realmente orientar o básico. Nem eu falei, poxa, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre relato monográfico, né? Mas como falar um relato monográfico só em uma aula, né? Então, assim, vocês têm que ter o papel de vocês, de buscar, de falar, não, é isso que eu quero. Então, quais são as etapas? Eu posso disponibilizar os slides para eles, né, Andréia? Pode. Se você manda para mim, que eu coloco eles no SIGA. Uhum. Então, assim, é um suporte. Pronto, a palavra é um suporte, né? Mas ninguém vai escrever por vocês. Né? Então, assim, nem a disciplina vai ajudar vocês, assim, é só uma orientação. A escrita é você e o seu computador e o seu cérebro. E aproveitando aqui o desespero deles no chat, Paula. Deixa eu ver. Assim, o professor orientado, que eles estão dizendo que estão no Titanic, sabe? Estão as músicas clássicas tocando e eles afundando. Mas deixa eu dizer que, nesse caso, o professor orientador ele não vai esticar o braço para segurar um por um. Ele apenas joga a corda. É verdade. Ou está tocando lá a música clássica, se é para morrer, então vamos morrer no nível elevado. Né? E a gente é telespectador, né? Exatamente. Então, pois é. O esforço maior é de vocês. Isso mesmo. Vamos não, espera. Classe. Não, porque eu já escutei muito assim, meu professor orientador, alunas falando para mim, meu professor orientador nem me procura, nem fala comigo. Eu fiz, oi? Quem é que tem que procurar aqui? Então, assim, saibam o papel de vocês, né? Mas, assim, eu conheço muitos de vocês que estão aqui, eu sei que vocês são responsáveis. A gente fala isso porque a gente precisa passar isso, né? Essa ideia para vocês, né? Mas que façam o papel de vocês, deem o melhor de vocês e vai dar tudo certo. Pode ter certeza que vai dar tudo certo. Liviane botou que o orientador espera ainda que a gente peça a corda. E a professora Paula explicou bem, né? Essa parte da gente ir atrás, da gente procurar. Pois é, tem que ser isso. Porque assim, o orientador não tá com a faca para colocar no pescoço de vocês, né? Para vocês entregarem as coisas para ele ler. Vocês é que tem que correr atrás e ficar, professor, terminou de ler, já fez isso, já fez aquilo, cadê? Estou esperando. Entendeu? Então, é nesse aí, e a gente que já passou por isso, passa a experiência para vocês, viu? Pronto, que bom, Janiel, que vocês ficam satisfeitos aí com as explicações de Paula, tudo. A ansiedade, ó. Estamos juntos, todo mundo. De mãos dadas, né, Andréia? Exatamente. Eu estou feliz que meu tique no olho foi embora. Nunca mais eu tive o tique no olho de ficar tremendo a pálpebra, gente. Então já está tudo bem, eu já estou no estado avançado. Ou você se acostumou que não está nem sentindo mais. O caso tá sério. Era eu brigando com os meninos e a pálpebra. Eu fiz, meu Deus do céu. Para isso. Deus, quando eu tenho enxaqueca, fica também assim. Nossa, é péssimo. André, às vezes aqui na testa pulsa, às vezes. Você já sentiu isso? Já. Professora, pare de gravar para a gente poder realmente falar. Eu acabei de pensar isso, Neilton. E deixa eu dizer que